Fala, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, hoje, no vídeo de hoje, eu acho que vai ser um pouquinho mais rápido, mas eu gostaria de começar comentando com um vídeo que eu acabei de ver no YouTube aqui, um corte. Na verdade é um corte de um vídeo, né? Que é uma entrevista do nosso menino Neymar, né? Que ele fez lá no canal do Romário TV. Né, e já vou te avisando, isso aqui que eu vou falar não tem nada a ver com o vídeo que você vai ver, tá? Mas é que eu só vou comentar aí como eu gostaria de comentar para um amigo meu trocar essa ideia. De fato, é real mesmo. Que eu tô com isso na cabeça exatamente nesse momento que estou gravando aqui para você. Voltando. Então eu vi um corte dessa entrevista ali, e no corte ali o Romário questionou o Neymar, né, sobre o que ele acha que foi o que fez com que aquele time do PSG, que tava Mbappé, Messi, né, o que foi que aconteceu que aquilo ali não deu certo, né? E o Neymar, ele foi bem enfático, ele falou que o problema daquilo ali foi o ego, né, o ego da turma, né? Inclusive, nesse ponto eu até concordo com ele, né? Que realmente ali o ego inflado da galera ali, né? Todo mundo querendo ser protagonista ali, não pensando no coletivo, foi o que realmente atrapalhou aquela situação ali, que no papel era um baita de um time, mas realmente acabou não chegando a resultado assim do que condizente com o que era no papel, né? Ali só as estrelas, né? Mas o ponto que, assim, eu trouxe aqui para vocês para pensar é que o Neymar, ele comenta, né? Ele fala que o ego é importante, porque o ego, ele é o que faz você chegar lá e fazer acontecer, né? E aqui nesse ponto é o que eu quero trazer aqui para vocês, que é o que eu tô pensando, né? O quanto que as pessoas confundem a palavra ego com autoconfiança, né? Eu creio que ali naquele momento ali ele se confundiu, confundiu a palavra ego com autoconfiança, que caberia muito melhor ali na frase, né? Falar que é autoconfiança. Porque é o seguinte, o ego em si, no caso ali, né, o egocentrismo, né, esse ego destruidor, né, ele não é uma coisa boa porque ele parte de um princípio da destruição, né? É pura eu contra você, e se eu não conseguir te superar, eu vou te destruir. É exatamente nesse sentido. Já a autoconfiança, ela parte de um princípio da preparação, né? Você está extremamente bem preparado, condicionado para aquilo dali, e logo você se torna autoconfiante, né? Você ganha confiança porque você está preparado, né? Não o contrário. Mas, eu trouxe isso daqui só para que a gente pudesse começar esse vídeo aqui com algum pensamento que eu tava, inclusive, vendo agora, mexendo no celular aqui, tava na minha cabeça, eu precisava desabafar em algum lugar. Estou desabafando aí para você, meu amigo. Pois é. Então aproveita que você já chegou até aqui, e eu já falei que nós não vamos falar sobre ego, né? Eu falei brevemente sobre isso. Se inscreve aí no canal, lembrando que eu sou o Preto, o autoproclamado, declarado, generalista em tudo, e esse daqui é o canal que a gente faz esse processo maravilhoso, que é ligar a câmera e sair falando, né? Realmente eu tenho feito isso e tenho gostado demais, né? Eu me intitulo como generalista, pois eu estou partindo de um princípio que eu estou agindo de forma a ter curiosidade com intenção, né? Ou seja, eu estou buscando conhecimento. Enquanto eu busco o conhecimento, eu aprendo, eu aplico, eu venho aqui e relato os resultados aqui para vocês, né? Para ver se serve para alguma coisa aí para você, né? Vamos ver, compartilhar essas situações aqui que acontecem. Se servir para você, eu vou ficar muito feliz, né? Se não servir, vai servir para outra pessoa, provavelmente, né? Então se inscreve aí no canal para mais conteúdos assim, né? Hoje, o vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que está na minha cabeça, assim, né? Eu tenho me preparado muitas coisas, eu tenho estudado muitas coisas, de fato, eu tenho estudado um pouquinho de cada coisa e tal. E o assunto que eu tenho estudado ultimamente, que eu quero melhorar, que eu estou tentando melhorar,
é a questão do processo de negociação. Pois é uma coisa que é um assunto que eu gosto muito de conversar. Converso com poucas pessoas, né? Até confesso que nunca tive a possibilidade de conversar com alguém sobre isso, sobre essas ideias de negociação. Aliás, já conversei. Eu conversei sim. Estou errado nesse ponto. Já conversei, mas o ponto eu nunca conversei mostrando que, querendo trazer a ideia de que eu estou realmente treinando, né, os processos de negociação, né? E é interessante que você entender o que é a negociação, né? Negociação nada mais gerenciamento de conflitos. Isso mesmo. A partir do momento que nasce um conflito, nasce um processo de negociação. Exatamente, né? Aquele momento de impasse, né? Você tem o carro, tem o dinheiro, e aí a gente tenta fazer essa troca monetária, né? E aí existe o conflito de interesse, né? Para você que tem o carro versus que quer vender o carro versus eu que tenho o dinheiro e quero comprar o carro de você, né? Então ali a negociação acontece exatamente nesse ponto de gerenciar este conflito em si, né? É um exemplo que eu estou trazendo aqui. E partindo desta ideia, eu vou trazer aqui mais ou menos o que eu estou tentando aprender sobre o processo de negociação. Uma outra coisa que é interessante a gente lembrar, que toda negociação ela é baseada em 3 pilares, né? Que é o pilar da preparação, da execução e da comunicação. Vou falar brevemente aqui para vocês sobre isso daqui. Mas o foco deste vídeo eu quero trazer o que eu estou fazendo, estou me esforçando para fazer exatamente na parte da preparação, certo? Então, lembrando, os 3 pilares são a preparação, a execução e a comunicação. A preparação é tudo que vem antes ali de você começar a entrar no jogo da negociação, né? É tudo bastidor por trás de algo que desse gerenciamento de um conflito, né, voltado à negociação. O bastidor é a preparação. E a preparação é fundamental. É assim como você pode levar para o esporte ali, né? O cara se prepara ali, sei lá, igual o Usain Bolt lá, se preparou 20 anos lá, o cara treinou 20 anos para correr, sei lá, 1 minuto, 2 minutos na vida inteira. Então o cara se preparou, é tudo o que vem antes, né? Para ele poder ter a entrega máxima ali. Já o processo de execução já é a execução em si mesmo, né? É você tá no jogo, tentando ali movimentar as peças, né? Movimentar os argumentos, né? Então já bem preparado, então você já indo para a ação. Essa é a execução no caso, né? E a comunicação é a capacidade de deixar claras as coisas, né? Passar a mensagem, né? Passar a intenção de maneira clara. E isso muito eu tenho treinado aqui, né? Através de conversas assim com vocês aqui, que eu pego e abro a câmera e saio falando e vou tentando trazer um raciocínio lógico, algo que ilustre tudo que eu quero passar. E isso daí é a comunicação. E são todos esses pontos aqui, eles são treináveis. Você treina. E já falando no ponto que eu quero trazer aqui pro vídeo, que eu quero focar na preparação. Eu tenho focado muito nesse lance da preparação. E o que significa a preparação? Para mim, é saber o que é importante para o outro lado. Você precisa entender o que é importante para o outro lado, né? Isso na parte da preparação. Você vai fazer uma leitura do cenário e entender assim, cara, o que essa pessoa está esperando de mim são essas coisas aqui. E para que você possa trabalhar essa preparação, você vai precisar estudar exatamente o que a outra pessoa espera ali. Fundamentada em 3 coisas, né? Você tentar entender qual que é o medo dessa pessoa, né? Dessa que está negociando com você, qual que é a esperança dessa pessoa, né? E qual que é a vaidade dessa pessoa. Nós vamos focar nessas 3 coisas aqui. Quando a gente pensa em medo, uma coisa que você tem que entender é o seguinte: a gente só faz coisas, a gente só se coloca em ação baseada em 2 coisas. Ou é pelo medo, ou é pela raiva. Ou é pelas 2 coisas juntas. Ah, mas você tá falando que tudo as pessoas agem pelo medo, pela raiva. Gente, não... Vocês têm que entender que não é uma coisa que
É uma coisa lá de dentro, não é uma coisa que é assim, eu tenho medo disso daqui, logo eu preciso me colocar em ação. Um exemplo é o medo de passar fome. O medo de passar fome faz você se colocar em ação. O medo de viver na miséria faz você se colocar em ação. Então você é movido ou pelo medo ou pela raiva. Pô, fiquei com raiva daquela pessoa que me desdenhou lá em 1996. Logo eu tomei essa ação por conta disso daí. Então nós somos movidos por isso daí, né? Então, aqui, quando se trata em tentar saber o que é importante para o outro lado, o medo é muito interessante você saber. Qual que é o medo que essa pessoa tem? Pô, essa pessoa tem o medo de que eu vou tomar o lugar dela. Essa pessoa tem o medo de que ela saia perdendo dinheiro. Ela tem o medo de que as pessoas saibam que ela não tem mais o bem. Não interessa, você vai ter que se preparar e tentar entender isso. Uma boa forma de você entender isso, inclusive, é você perguntando para a pessoa. Você pode perguntar para a pessoa. Só que é interessante você entender a forma de como perguntar essas coisas também, né? Dá para treinar, dá para pensar. Isso nos leva ao segundo ponto, que é você entender qual é a esperança dessa pessoa. E o que seria a esperança? A esperança, eu estou extrapolando aqui, é a ideia de transformação do mundo. Né? Você partir de um mundo que é desta forma e está indo para um mundo totalmente diferente. Essa é a esperança em si. Né? Eu sou de um jeito e ao final desta negociação eu vou ser outra pessoa, melhor. Geralmente é o melhor. Né? Não tem alguém que tenha a esperança de ser pior. Não existe isso. Eu tenho a esperança de ser melhor. Então você precisa entender exatamente esse ponto da esperança. Qual que é a esperança que esse cara tem? Né? Ele vai ter a esperança de que a partir do momento que ele me fez essa venda aqui, ele triplique outros negócios. Ele tem a esperança de que, a gente fechando este contrato aqui, a gente consiga alcançar tal situação, a gente consiga ajudar tal pessoa, né, tais pessoas, tal comunidade. Não interessa, você vai ter que tentar entender isso. Repito, uma forma de você entender isso é perguntando. É uma forma muito interessante mesmo. O princípio de tudo é perguntar, saber fazer perguntas certas. E, lógico, tudo isso daqui só funciona quando você tem intenção e verdade. Não adianta você tentar agir de maneira fingir que isso daqui. Você tem que mostrar a intenção e perguntar e questionar de fato mesmo, né? Eu realmente recomendo isso para você. Eu tenho tentado isso, tem dado muito certo para mim, inclusive. Né? Isso me leva à terceira questão aqui, né? Que quando a gente fala de preparação, eu já falei anteriormente, mas eu repito aqui, que é você entender qual é a vaidade da pessoa. Pois você vai ter que entender qual é a vaidade do outro lado. Tá, quando a gente lembra de vaidade, a gente pode estar confundindo com o ego, que eu falei no começo do vídeo, né? Com essa ideia do egocentrismo ali, que o menino Neymar confundiu com autoconfiança, a gente pode confundir também a vaidade com isso, né? Às vezes, na verdade, a vaidade do cara é só acertar a manobra. Putz, pensa assim, um skatista. Cara, ele não quer que as pessoas cheguem lá e falem assim, você é fera, você é o top. Não, eles só quer se desafiar e alcançar o desafio. Fala assim, cara, eu quero acertar essa manobra aqui e vou fazer de tudo para acertar essa manobra. Então, o que você precisa entender é que a vaidade nem sempre é ruim, né? Nem sempre vai para um caminho que seja ruim mesmo, na questão de sentimento, né? Não, nem sempre. Às vezes, igual... eu vou trazer um exemplo aqui para vocês sobre vaidade. Um grande amigo meu, que ele foi um grande incentivador para que eu fizesse esse processo de transformação, de ir atrás do conhecimento, dessa loucura toda que eu estou vivendo. Uma vez eu olhei para ele e falei assim, cara, você realmente insistiu que eu deveria adquirir o hábito de leitura e, cara, toda vez que eu te encontrar, eu vou te agradecer por você ter insistido em colocar isso na minha cabeça, o quanto era importante o hábito de leitura.
que era uma coisa que ele já praticava. E através, né, como que eu posso falar? Do exemplo, né, ele acabou me incentivando. E quando eu falei isso para ele, ele ficou, cara, eu senti os olhinhos brilhando e arco-íris e unicórnios, assim, nos olhinhos dele. Eu falei assim, puta, eu nunca pensei que era isso, cara. Você ser elogiado com isso, você ia ficar tão feliz. Falei isso também. Ele falou assim, pô, você não sabe o quanto que eu fico feliz, porque eu realmente, né, segundo as palavras dele, eu adoro fazer as coisas e o que presta, o que funciona, o que vale a pena, eu tentar incentivar os outros a fazer. E você tá me dando aí um exemplo de que deu certo o que eu tento fazer com pessoas que eu gosto, né, com os meus amigos. Isso aqui é um exemplo de vaidade, né? Eu ali naquele momento eu ia descobrir qual que era a vaidade dele, né? E é uma baita, uma vaidade muito boa, né? Maravilhosa, inclusive. E tá. E para concluir tudo isso daqui, o que serve toda essa preparação? Para que serve você entender, né? Você saber o que é importante. Tudo isso vai te levar para você responder uma coisa, que é como você pode ajudar a pessoa com a qual você está gerando essa relação de negociação. Tudo isso daqui vai servir para isso, exatamente para isso. Como é que você pode ajudar a pessoa com quem você está negociando? Vai responder exatamente isso daí. Eu não sei se ficou um tanto quanto claro, um tanto quanto confuso, né? Talvez eu venha trabalhar de maneira separada essas ideias que eu tenho aqui, mais para frente em outros vídeos, né? Se você não é inscrito meu e assistiu esse vídeo, chegou até aqui, se inscreve aí no meu canal. Nós vamos ter mais conversas dessa forma, de ligar o vídeo e a câmera e sair falando. Eu agradeço pela atenção de vocês, pela paciência de vocês e valeu, falou, tchau!